E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Beleza? Comigo tá tudo bem. Eu gostaria de falar hoje rapidamente sobre Freud da Netflix. É, eu gostaria de dizer que inicialmente esse vídeo contém spoilers, tá? Então, quem ainda não assistiu e pretende assistir, não veja o meu vídeo. E se decidir ver, já tá sabendo aí das consequências, né? Vai ter spoilers na história. Outra coisa, eu não sou da área da psicologia, portanto, provavelmente eu fale algumas coisas com um olhar mais filosófico do que do que um psicólogo, né? Mas eu peço escusas a todos por isso. Mas o meu comentário é mais geral do que específico. Né? Primeiro ponto, eu diria, não assistam Freud da Netflix. Vou explicar por quê. Se você não conhece nada da vida do Freud e assiste essa série, é bem possível que essa série traga para aquele que assiste uma visão negativa do Freud e do contexto da psicanálise da época. Né? Por quê? Porque, em primeiro lugar, ela é uma ficção, e toda ficção a gente sabe que a função da ficção é criar uma história em torno de um personagem, em torno de um contexto. O primeiro ponto que a gente vai perceber na história é que o foco, quando se trata do Freud, não é a psicanálise em si, mas é a fase anterior ao Freud da psicanálise. É a fase em que o Freud está seguindo lá os métodos, né, a teoria do Charcot, que era o orientador dele ali, da hipnose. Não que a hipnose não seja algo sério, até porque ela é reconhecida aí pelo Conselho de Psicologia. No entanto, o Freud conhecido do grande público, mesmo que de maneira superficial, mas também Freud conhecido pelo público ah, entendido da psicologia, é o Freud do método da livre associação de ideias, né? Ou da livre associação, como é conhecido o método, a terapia de livre associação, em que ele deixava livremente o paciente dele falar e ele ia, por meio disso, percebendo algumas características que deveriam ser analisadas com mais cuidado. Só que a série não foca nada disso. A gente sabe que o Freud também é importantíssimo para a psicologia do desenvolvimento, lá quando ele vai falar das 5 fases de desenvolvimento, que é a fase oral, a fase anal, a fase fálica, a fase de latência e a fase da genital, né? Não toca em nenhum tipo desses pontos aí importantes da teoria do Freud. Em um que outro episódio, o Freud fala ali do inconsciente, mas nada muito aprofundado. Então fica. E um outro detalhe que fica assim devendo a série, né? Porque ela traz para o contexto ficcional da série uma coisa meio sobrenatural, meio mística lá. A personagem que contracena com o Freud, a Flair Salomé, ela é meio que. Ela tem poderes ali, né? Sobrenaturais. E a família com a qual ela vive também, né? A condessa lá tem poderes sobrenaturais. Então, assim, o que parecia ficcionalmente que seria a série, ele ajudando junto com a polícia e essa vidente, né? Essa vidente ajudando a resolver crimes, ficou perdido pelo meio do caminho. A história, na minha opinião humilde, ela se perdeu porque focou muito numa coisa mística. Não que não eu não curta, né? Contextos ou séries com questões místicas, sobrenaturais e tal, mas eu acho que essa série se perdeu nesse sentido. Quando se trata do Freud, a série foca em pontos da vida dele, como um vício lá dele e tal, que todo mundo que conhece um pouco da vida do Freud sabia que ele utilizava essa substância aí, segundo consta, né, de forma medicinal. Focou um pouco nisso. Não foca no Freud psicanalista, né, criador, pai da psicanálise e utilizador, né, do grande método da associação livre, né, foca também numa atitude dele um tanto quanto promíscua antes de casar com a esposa com a qual ele viveu até o final da vida, em 1939, que ele vai falecer, né, morando já na Inglaterra. Ele fugiu dos nazistas na época e faleceu em 39 na Inglaterra. Então mostra uma ficção criada até
Se você não conhece a vida do Freud e nada consta a respeito dele ter vivido de maneira promíscua antes de casar, porque ele já era prometido da Martha Bernois, né? Se você não conhece um pouco da vida dele, você acredita que ele de fato foi um promíscuo, e não é isso que se sabe da vida dele. Então, se você não conhece um pouco da vida do Freud, você vai achar que o Freud é um pouco cabecinha fraca, influenciável e promíscuo. E nesse sentido, eu acho que a série até colocou um pouco, colocou em descrédito a vida do Freud e a teoria dele, não dando foco adequado para a teoria que ele vai desenvolver e pela qual ele vai ficar conhecido posteriormente no mundo inteiro, né? Então, assim, opinião de alguém que é cinéfilo, gosto muito de cinema, filmes e séries, mas que não sou da psicologia, apesar de gostar muito de ler algumas coisas da psicologia, mas foi a impressão que eu tive, né? Então deixem comentários aí no final do vídeo, sugestões, de repente eu faço uma outra análise aqui, assisto alguns episódios em especial, mas eu não sugeriria, lembrando que a série tem classificação indicativa, então menores de idade tem que tomar cuidado porque essa série não é indicada para menores, tá? Então tem que analisar esses detalhes, tem que cuidar para a gente não sair acreditando numa ficção que não é a realidade dos fatos do Freud, né? E então é importante sempre a gente conhecer os fatos e a história do personagem, da personagem envolvida, que nessa história é o Freud, né? Seria o Freud lá da fase primeira de vida dele, de formação e residência, tá? Mas essas são as minhas impressões, espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal quem ainda não for inscrito, curtam, compartilhem e deixem as sugestões e comentários aí. Brigadão, fui!